Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23. É bem conhecido, né? Provérbios 4, 23. Amém? Acharam? Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos, Senhor, na tua casa, nós estamos, Senhor, diante, Senhor, dos nossos irmãos, diante da família de Cristo, Deus. Então nós queremos absorver, nós queremos entender, nós queremos, Senhor, ser exortados, ser ensinados, ser corrigidos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Então que teu Espírito Santo possa traduzir para nós, Senhor, aquilo que nossa mente, a nossa capacidade não consegue entender. Que teu Espírito Santo traduza para nós, essa palavra desça ao nosso coração e ela nos transforma, Senhor, de dentro para fora, Deus. Esse é a minha oração, esse é meu pedido. Que todo louvor, toda honra, Senhor, toda glória seja dada a Ti nesse dia e no percorrer, Senhor, dessa celebração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós temos um versículo aqui muito conhecido, né? E esse versículo, alguns teólogos falam que é de emoção, de sentimento, de pensamentos, de decisões, de razões. Mas nós vamos decorrer um pouco ele, vamos estudar um pouco a mais para a gente entender o que o homem mais sábio quis dizer nesse versículo, amém? Né? Foi Salomão que escreveu ele. Então nós vemos assim que o coração é a fonte de tudo que fazemos e ele determina nossas atitudes e emoções. Por isso precisamos estar atentos ao que entra e ao que sai dele, ok? Ao que entra e ao que sai do coração. Então guardar, né? Salomão aqui diz para nós tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ele não fala assim, 3 coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Ele fala assim, tudo. Então tudo é tudo, né? Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então guardar significa vigiar, não permitir que coisas negativas ou pecaminosas o contaminem, ok? Então, estar em comunhão com Deus e deixá-lo ele transformar o nosso coração, né? Um coração que é um coração de pedra em um coração de carne, né? Um coração ensinável, um coração maleável, um coração que não é duro, que não é fechado, que não é preso aos seus argumentos e às suas razões e aquilo que você apega desde que você aprendeu de criança, uma influência de professor, de pai ou de amigos. É um coração que é ensinável, ele está sempre disposto a ser transformado por Deus. Porque na nossa vida, eu não sei se você sabe, você passa por muita coisa, né? Desde a sua infância, a sua adolescência e a vida adulta parece que ela é mais maçante, né? Tem muita preocupação, tem muito momento que a gente não espera que a vida nos dá e guardar o nosso coração em Deus e deixar ele transformar, isso vai ser fonte para a nossa vida. Amém? Então assim, ó, por que guardar o coração? Porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, tudo que fazemos e somos é resultado do que está no nosso coração. Tudo que fazemos e somos é resultado do que está no nosso coração. Então, primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos maus e somos tentados ao pecado. Nós somos maus. A nossa natureza, ela foi roubada no jardim do Éden, né? Foi destruída no jardim do Éden. E nós pegamos essa natureza pecaminosa. E através da vida de sacrifício de Jesus Cristo, nós somos perdoados, mas essa natureza ainda continua em nós. Eu não sei se você recebe uma buzinada, uma fechada no trânsito, se aquilo não entra no seu coração, né? Ou uma injustiça, ou
um xingamento injusto do seu chefe para você, uma cobrança a qual não foi você que fez, isso deixa entrar no seu coração e você percebe que você tem a natureza pecaminosa ainda. Amém? Então assim, ó, nós precisamos deixar o nosso coração, querer que Deus transforme o nosso coração mediante a palavra dele, mediante os ensinamentos, mediante aquilo que Deus quer. E assim, conhecer a palavra de Deus guarda o teu coração, né? Então assim, memorizar versículo não faz de você a pessoa obediente a Deus, mas você tem que saber usá-lo com sabedoria, né? Saber usar os versículos que você memoriza com sabedoria. Porque se for só um versículo para te ajudar a vencer, ou um versículo para vencer a sua indignidade mediante a sociedade, né? Deus me chamou por cabeça e não por cauda. Você não pode me tratar desse jeito, né? Parece que é uma defesa. E enquanto Jesus é levado para o deserto e Satanás vem tentar ele, e ele usa a palavra bem colocada, né? Quando eu falo assim, se você é mesmo filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pão. E em Mateus 4,4 Jesus responde, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós vemos memorizar versículos e sabê-lo usá-los no momento da tentação, no momento da indignação, no momento da injustiça, isso guarda o teu coração para não praticar o mal, né? Então nós temos que vigiar o nosso coração constantemente. Eu estava meditando nessa palavra aqui e eu vi que é uma urgência nós guardar o nosso coração. É um caso de extrema urgência, de perigo, sabe? Quando começa a piscar o alarme, é isso que nosso coração tem que estar, urgente para ser guardado por Deus. Amém? Então assim, ó, em Mateus, no versículo 12, não, no capítulo 12, no verso 35, diz assim: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira as coisas más, né? Em Mateus 15:18 diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então nós temos que vigiar o nosso coração constantemente. Aonde está o nosso coração? Aonde está enraizado? Aonde está colocado? Aonde está a nossa dependência, a nossa urgência de transformação e aonde está a nossa confiança e nossa crença? Porque se estiver em valores, eu falo do mundo assim, que nós somos separados do mundo. Não assim que nós não temos relacionamento ou nós somos aquele povo que se exclui e se protege do mundo, mas aquele que não tem valores e princípios do mundo, né? Então nós temos que estar preocupados com isso para não ter diferença com aqueles que não conhecem a Deus. Nós temos que estar preocupados com o nosso coração e assim e essa diferença para aqueles que não conhecem a Deus. Nós somos diferentes. Nós não somos extraterrestres, tá? Mas nós somos diferentes. A qual você vai conversar um assunto e se seu coração estiver guardado no Senhor, você não alimenta o assunto ruim ou não dá corda. Você fala assim, opa, até aqui eu posso conversar. Passou daqui, eu não posso. Não é que eu não posso, eu não devo, né? Então assim, nosso coração precisa ser diagnosticado e purificado. Amém? Diagnosticado e purificado. Assim, ó o que Jesus diz em Mateus 15, no 18, não, no 19. Mateus 15, 19 diz assim, ó: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha que o nosso coração, ele procedem os maus pensamentos. Do nosso coração procedem os maus pensamentos. Então o nosso coração nós precisamos perguntar a nós mesmos aonde está o nosso coração. Perguntar a nós mesmos, é fazer um diagnóstico, é você se olhar no espelho e você sondar o seu coração e falar assim, e orar a Deus e falar assim, Senhor,
onde está o meu tesouro? Onde está o meu coração? O que eu estou fazendo? Para onde eu vou? O que o Senhor quer de mim? Né? Essa pergunta nós não fazemos, nós só queremos fazer o que o Senhor quer do outro. E nós não assumimos essa responsabilidade de cuidar do nosso coração. Então, assim, como guardar o coração? Alimentando-se da palavra de Deus, que nos ensina a discernir entre o bem e o mal. Crer nas promessas, buscando a Deus em oração e adoração. Fugindo da tentação e resistindo. Não tem como, né? O apóstolo Paulo vai ensinar a Timóteo, o seu filho na fé, a como resistir uma tentação. E ele fala assim, ele fala uma palavra, ele fala assim, fuja. Ele não constrói um texto, ele não constrói um pensamento, ele não constrói uma teologia acerca da tentação. Ele fala assim para Timóteo, foge. Não fica, pensando que não é muito, que não vai ser nada. Foge. Ele fala apenas para Timóteo, foge. Então é fugir da aparência do mal, isso guarda o nosso coração. E tem intimidade e tempo com Deus. Tem intimidade e tempo com Deus. Eu vou falar para você, é difícil, né? Eu estava ouvindo os maiores pregadores que tem aí na mídia, e uma mulher, uma delas me chamou a atenção porque ela falou assim, minha maior dificuldade no ministério não é viagem, não é pregação em alguma igreja, não é em tal ministério e tal. O meu maior dificuldade no ministério é oração, leitura e jejum. Porque disso eu preciso parar toda a minha agenda, eu preciso parar todo o meu tempo. Porque se eu não fizer isso, não acontece nada disso. Se eu não fizer essas coisas, oração, jejum e oração, não acontece no meu ministério. Então, a minha maior dificuldade é oração, jejum e leitura. Então, se nós não tivermos isso, dificilmente o nosso coração vai ser purificado. Dificilmente nós vamos conseguir guardar o nosso coração. Então, precisamos perguntar constantemente e diariamente se nós cremos ou não na palavra de Deus, se nós cremos na promessa, se nós vamos, o que rege a minha vida é a palavra de Deus. Nisso o meu coração vai ser guardado. Crer na palavra de Deus e guardar ela, né? Nós sabemos que o salmista, ele fala assim, né? Salmo 119, no versículo 11, fala assim, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, esconder a palavra no coração, isso guarda você de muitas tragédias, né? De muito embaraço, de muita enrolação, de muito problema. Então, assim, o que está matando a gente hoje é muita informação e muita gente informada. Muita informação sobre tudo, sobre todo o assunto, e muita gente informada com pouco conteúdo, né? Assim, nós precisamos filtrar. A internet é uma benção, né? Podcast que nós ouvimos é uma benção, alguns, mas nós temos que filtrar, porque isso vai, conforme tudo que entra, se você não filtrar, vai adoecendo o seu coração. E parece que é tão fácil hoje esse sistema, essa mídia, nos preocupar com algo que Deus já deixou bem claro na palavra dele, nas promessas dele. Então, nós preocupamos com o teto, nós preocupamos com o pão e nós preocupamos com a vestimenta. E eu não sei se você leu já Mateus 6:33, ele fala, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, nós deixamos muita coisa entrar no nosso coração e vai adoecendo, e as promessas de Deus parece que vão saindo e vão dando lugar a essas preocupações que nós não precisamos nos preocupar, porque é promessa de Deus para nossas vidas. Então, o nosso coração precisa ser guardado. Um pão, um teto e uma vestimenta, isso é garantia do Senhor para nós, como filhos de Deus. Então, às vezes, né, o que a Pamela leu aqui no começo, aquilo ali é essencial para nós vivermos uma vida
intacta em Jesus, porque a nossa identidade não está nas coisas, está na pessoa de Cristo. Se nós começamos a, né, eu vejo, parece que hoje está muito fácil andar de Lamborghini, meu Deus do céu, muito fácil andar com cordão de ouro, muito fácil ter dedeira, já viu? Né, não estou criticando não, mas assim, parece que é fácil, parece que aquilo é a meta da nossa vida. Porque onde você vai passando o dedo assim, vai tendo Lamborghini a rodo, mas um monte, não é pouca não. Na minha época era difícil ter um golzinho, né? E parece que hoje o nosso coração parece que ele precisa dessas coisas, ele ostenta essas coisas, ele quer ostentar essas coisas. O nosso coração não é guardado na palavra de Deus. Nosso coração não é guardado em Deus, que nos faz pessoas que têm uma identidade a qual não se preocupa e não deseja essas coisas. Não estou falando que é ruim ter essas coisas, mas quando toma lugar demasiado, aquilo que vai adoecer nosso coração, que a todo custo nós vamos passar por cima de tudo, de todos, e passar por cima de tudo, de todos, às vezes das pessoas, mas de tudo, de todos, de princípio e às vezes de caráter também. E ferir o outro e passar por cima de princípios e de valores que você conhece como bons, mas à custa disso, seu coração está todo tão doente que à custa disso você acaba corrompendo os valores bons que você no decorrer da sua vida você obtiveram de pai, de professor, de influências boas. Então a gente acaba passando por cima de tudo isso porque nosso coração é mau, que nosso coração tem a tendência a pecar, que nosso coração ele não quer fazer as coisas boas, nosso coração quer fazer as coisas más, né? Hoje em dia você pode ver que assim um vídeo que viraliza, a qual as pessoas fazem o bem, nós nos emocionamos de uma tal forma que nós achamos aquilo extraordinário, a qual tinha que ser normal nos nossos dias. Nós vemos o mal a propagar de uma forma tão imensa também que o bem que é para nós fazer nós não fazemos, mas o mal parece que tomou conta. Isso vem do quê? Que o ser humano é mau? Não, que o nosso coração está doente. Em 2024 nós estamos praticamente com 2 guerras. E nós não sabemos nos relacionar como pessoas civilizadas, de umas pessoas que têm Jesus no coração. Estou falando isso para a congregação, tá? Eu vi um pastor falando assim, vamos discutir tal assunto na igreja? Vamos. Então, e era muita diferença, né? Muita diferença, divergência de opinião, de ideias. E o pastor ele começa a conversa fazendo a seguinte pergunta: nós somos irmãos em Cristo? E a outra pessoa fala assim: sim. Ah, então nós pode conversar. Então nós pode brigar, porque nós somos irmãos em Cristo. Então isso só mostra para nós de um coração sadio, de um coração que entendeu a graça do Senhor, de um coração que é grato e de um coração que é maduro e não tem uma indignação e uma razão própria, mas sempre empático. E nós, falando de guardar o coração, não somente né, de coisas, mas guardar o nosso coração com a questão do caráter, com a questão da honestidade, é assim, eu ouvi um rapper famoso que ele falou assim, prefiro viver o milagre do cotidiano. Prefiro viver o milagre do cotidiano. O que é isso? Prefiro viver a simplicidade. A todos os dias. Todos os dias. O filho de José e de Maria é o homem mais simples do mundo. Né? Ninguém ouve falar assim, filho de fulano, não sei o que, filho de ciclano, não sei o que. E parece que nós vivemos numa sociedade que não há um cidadão comum, que sempre tem que ser aquele que tem mais like, aquele que viraliza, aquele que tem mais nome, aquele que é filho de não sei quem, que não sei qual. E nós apegamos essas coisas e deixamos nosso coração doente e fala assim, eu sou filho de Francisco e Maria, eu não sou ninguém. E nós deixamos essas coisas tomar identidade no nosso coração
a ponto de falar assim, eu não sou ninguém. E nós não guardamos nosso coração e não identificamos com o DNA de Cristo. E fala assim, eu não sou ninguém mesmo. E nós deixamos nosso coração adoecer. E aí a gente passa a correr desenfreado por coisas que Jesus Cristo nos prometeu já. E a gente começa a ficar preocupado com amanhã. E a gente começa a ficar preocupado se vai ter serviço. Se, como que eu vou cuidar? Eu lembro que quando eu estava na minha juventude, eu falava assim, puxa, quando eu tiver 40 anos, o que eu estou fazendo? Será que eu vou estar fazendo? Será que meus filhos vão estar bem? Será que eu vou conseguir um trabalho? Será que eu vou conseguir manter minha casa, minha família? E o tempo vai passando. E eu estou com 43 anos. E as coisas estão fluindo. Então, crer em Deus, Ele é o que faz guardar o seu coração e Ele é o que faz tomar decisões certas na sua vida. Então, o nosso coração precisa ser purificado. Amém, igreja? Vocês estão me entendendo? Então, assim, se nós corremos atrás dessas coisas, a palavra de Deus fala que nós não somos diferentes dos outros. Então, se nós corremos atrás do pão, da vestimenta e do teto, nós nos assemelhamos com os gentios. E assim, não é para amanhã também você fala assim, o pastor lá falou que não precisa mais correr atrás, vou ficar aqui sentado na minha cadeirinha esperando as coisas cair do céu. Não é assim. Mas assim, você ir a cada dia para o seu trabalho com gratidão. Se tiver zangueô, é o que eu falo lá pro pessoal. Se tiver zangueô, eu faço. Mas se tiver um take, meu irmão, vou embora. E sabe aquele cara dançando na chuva? Vou igualzinho. Por quê? Porque assim, não vai me fazer falta? Não, mas é porque eu sei que Deus está cuidando. Uma das orações que eu falo e eu choro diante de Deus, eu falo, Deus, obrigado por cuidar tão bem da minha vida, porque não nos falta nada. E se faltar, eu sei que o Senhor vai prover. E se o Senhor não prover, o Senhor continua sendo meu Deus. Pronto. Isso é crer, é ter o coração sadio. Isso fala assim de um justo estar 100%? Não. As preocupações vêm, né? As preocupações vêm. Mas assim, quando o meu coração está guardado no Senhor, elas vêm, eu reflito, eu penso, eu analiso, e falo assim, puxa, não, dá. Né? Eu lembro de uma pessoa que congregou com nós muito tempo atrás, e ela falando sobre guardar o nosso coração, e nós estávamos na época de verão, e nós estávamos decidindo se nós fazíamos o culto pela manhã ou à tarde, para dar tempo do pessoal ir para o rio, ir para a praia. E ela falou uma coisa interessante que eu estudando essa palavra, eu lembrei dela. E ela falou assim, eu prefiro o culto de manhã. Mas o pessoal já está se ajeitando, acordando, toma café da manhã, vai para a praia. Não é melhor à tarde? Eu falei, não, eu prefiro de manhã. Porque se eu vou para a praia, depois do culto, meu coração está guardado, porque eu me alimentei da palavra e não vou pecar contra o Senhor. Porque se eu for de tarde, aí eu faço tudo que é errado e depois à tarde eu venho pedir perdão para o Senhor. Aí eu fiquei pensando nisso, falei assim, poxa, foi sincera, né? Foi sincera. E assim, tá certo. Então nós nos alimentamos da palavra do Senhor, depois nós vamos enfrentar o mundão aí fora. Então, revestivos do poder, é revestimento de poder. Não é religiosidade, ok? Estão me entendendo? Amém. Então assim, ó, em Salmos 28, no versículo 7, diz assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto te louvarei. Então nós temos que guardar o nosso coração no Senhor, porque dele procede a saída, as fontes de vida. Então o coração limpo, o coração guardado, né? No Sermão do Monte, Jesus fala assim, aqueles que têm o coração limpo verão a Deus. Os de coração limpo verão a Deus. Então, nosso coração não pode chegar de qualquer jeito na presença de Deus. Nosso coração não pode estar de qualquer jeito quando nós entramos dentro de uma fábrica. Porque nós vimos o coração só no contexto religioso. Não, olha como que eu lembro um dia que uma pessoa chegou na igreja e ela tava falando assim, não estou muito bem, não sei o que, eu não vou entrar não. Eu falei, mas por que não vai entrar? Aí eu encostei na parede, porque isso aqui não é nada não, meu irmão, isso aqui não é santo não.
Santo somos nós. Então entra, você faz parte daqui, você vai sentar na sua cadeirinha e vai ouvir a palavra como nós, porque todos nós aqui é pecador, né, irmão? Então senta, ouve, limpa seu coração diante de Deus. Quem pode limpar seu coração não é o pastor, não, é Deus. Então senta, faz parte, você é bem-vindo aqui. Então, esse coração precisa estar guardado quando nós entramos na presença de Deus primeiramente. Precisa estar guardado quando você entra da sua fábrica, porque ali de alguma forma alguém vai te injustiçar, ou você vai injustiçar alguém, né? Nós somos só dos outros, mas nós temos que guardar o nosso coração, porque nós também somos propícios a fazer o mal. Então nós temos que guardar o nosso coração na fábrica, nós temos que guardar o nosso coração dentro de casa. O meu maior desafio é guardar o coração quando eu estou dirigindo, porque às vezes eu perco a estribeira. Então eu preciso guardar meu coração. Você fala, coisa simples, bobeira. Não, não é bobeira, porque de uma coisinha inflama todo ele. E ele fica doente. Aí você vem assim, né, aquela consciência, o Espírito Santo fala assim, poxa, e aí, meninão, por que você fez isso? Não é para você. Aí Deus te dá outra chance e você cai no mesmo erro. Então nosso coração precisa ser guardado em tudo. Por isso que quando eu tinha mais 2 palavras para ministrar para a igreja e estava tudo prontinho. Sabe quando está tudo na cabeça, é só passar no papel. E chegou na quarta-feira, eu vi a necessidade da igreja, de nós, como pessoas, eu principalmente, esse aqui praticamente é um testemunho meu para me guardar e começar a vigiar o meu coração mais e mais. É que está em pecado? Não, é porque eu sou propício a fazer isso. Então, eu entendi que meu coração é mau, que ele não deseja as coisas de Deus. E muitas das vezes em fração de segundos você está adorando a Deus e um pensamento invade a sua cabeça e você viaja. Você viaja na compra, você tem que fazer depois daqui. Você viaja no almoço, você viaja, o que você vai fazer depois daqui. Então nosso coração precisa estar guardado. Aonde eu estou 100%. Né? Aonde eu estou 100%. Então nosso coração, nessa manhã, não estou acusando ninguém, mas assim, nosso coração nessa manhã precisa ser limpo. Nosso coração nessa manhã, nós precisamos clamar ao Senhor e falar, Senhor, limpa meu coração. Limpa meu coração, porque eu tenho pensado coisas más, eu tenho pensado coisas que me afastam de Ti. Muitas das vezes nós estamos aprendendo a ter o hábito de leitura da palavra pelo fato que ela é fonte de vida. Então você precisa ler a palavra de Deus. Não é assim, se você quiser ler, não, você precisa ler a palavra de Deus. Nem que for um pouquinho, né? Então quem faz essa mudança e essa limpeza é mediante a uma confissão e um arrependimento, né? Quem vai fazer toda essa limpeza é Deus, mas mediante a uma confissão e um arrependimento, né? No Salmos, no verso 51, no versículo 10, Salmo 51, 10 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável, né? Em 1 Timóteo diz assim: Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com quem nos cobrimos, sejamos com isso contentes. Você lê isso numa sociedade hoje, parece que é você ser. Isso aí é você ter uma mente e uma vida miserável. Mas só isso, ter de comer e de vestir, sejamos contentes. Isso imprime. Só que esse versículo e esse texto imprime grande valor que o nosso coração está saudável. Que o nosso coração ele não vai correr desenfreado para buscar as coisas que vai nos atropelar no caminho, vai nos desviar dos caminhos do Senhor e vai quebrar muito princípio, muito mandamento, vai trazer muita falta de caráter e de honestidade. Esse versículo,
ele nos guarda da ostentação. Ele nos guarda, não que ter uma vida boa seja pecado, né? Eu ainda sonho morar numa casa que tem piscina. Eu fico vendo né? Agora eu vou contar um pouquinho. Eu fico vendo alguns vídeos de pessoas que têm casa com piscina. Puxa, deve ser mó legal, né? Você acordar assim, você abrir sua janela, você bota o calção lá e vai mergulhar. Puxa, eu preciso pagar, preciso viajar para entrar numa piscina e a pessoa tem na casa dela, né? É bom ter essas coisas, mas desde que isso não roube a nossa felicidade de estar no cotidiano e no simples. O que está faltando na nossa sociedade é um rapaz comum. Né? Eu estava falando para o Cauã lá em cima, um filho de Douglas e Thaís. Não é que venceu na vida, mas é que é um rapaz comum que está batalhando, que está estudando, que vai trabalhar, que honra pai e mãe. Pronto, é isso que a sociedade precisa. A sociedade não precisa ter o coração doente para correr desenfreado atrás das coisas. A sociedade precisa de um coração sadio, a qual mantém princípios e mandamentos, a qual fala assim, puxa, a qual é empático, a qual não se antecipa a julgar e ser juiz de toda a situação que nos traz indignações. Eu sou indignado, meu irmão. Eu fico indignado com algumas coisas. Mas se o meu coração não estiver guardado no Senhor, eu não pratico a empatia e eu pratico o juízo. E isso que me fez meditar nessa palavra. É isso que me fez. Porque assim, às vezes eu estou indignado com alguma situação, em vez de eu ser empático e demonstrar graça, eu quero tomar conta daquela situação e praticar juízo e justiça, a qual não pertence a mim. E o meu coração se adoece, fecha, e eu falo, nunca mais eu quero olhar ou ver essa pessoa, ou nunca mais eu vou escutar, ou nunca mais eu vou querer, nem que pronuncie o nome dela, eu não quero meu coração dessa forma, eu quero meu coração sadio em Deus, vivendo para Deus, cuidando da minha casa, cuidando da igreja, cuidando da minha família, cuidando daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Amém? Então, em Atos, no capítulo 13, no verso 22, queria que você abrisse aí, Atos 13, no verso 22. Atos 13, 22. Diz assim: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: Achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Né? Assim, um homem segundo o coração de Deus foi chamado Davi, porque ele acertou tudo? Não, nós sabemos o erro de Davi. Nós sabemos onde ele caiu. Mas nós sabemos da onde ele fez uma confissão e se levantou. No Salmo 51 tem lá toda a confissão de arrependimento de Davi. Então, o que eu quero deixar nessa manhã é assim, ó. Mateus 22, 37 diz assim: Jesus lhe disse: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então, nós vamos amar o Senhor de todo o nosso coração, porque dele, né, guardar o coração procede as saídas da vida, as fontes da vida. E assim, quanto mais atitudes boas e conscientes, mediante o coração sadio, mais leve vai ser a nossa vida. Amém? Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Né? Um homem segundo o coração de Deus. É muito estranho ouvir isso, né? Um homem segundo o coração de Deus. E nós vemos que a Bíblia ela não esconde a vida de Davi. Se fosse assim, podia não estar escrito, né, que Davi adulterou. Podia estar escrito isso, né? Mas a Bíblia não esconde. Mas ela vê também no Salmo 51 uma confissão de arrependimento e uma confissão que quer uma mudança, né? Eu já li isso, mas eu vou terminar com esse. Salmo 51, 10 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, né? Amém? Então nós vamos ficar de pé.
E nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Que você cante essa canção, mas como uma oração. Amém? Eu queria que você orasse, meditasse nisso enquanto ministra a canção. Eu queria que você fechasse seus olhos e sondasse o seu coração. E Jeremias fala que o coração do homem é enganoso. Amém? Depois nós oramos.